o Salvador. Amém e amém. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos que nos visitam nessa noite, uma alegria ter a presença de cada um de vocês aqui. Nós, nesse mês de junho, fizemos o seguinte: depois de estudarmos a Bíblia panoramicamente, livro por livro da Bíblia, nós tivemos uma minissérie de mensagens, porque tem uma razão porque estudamos toda a Bíblia, e a razão é porque a Bíblia é o instrumento do Espírito Santo. Para fazer o quê? Para trazer novo nascimento. Então a primeira mensagem dessa série de junho foi o novo nascimento. Mas o novo nascimento não quer dizer que nós vamos continuar como bebezinhos, tem que ter crescimento espiritual. E quando nós entramos na nossa jornada de discipulado, na nossa jornada de santificação, nós precisamos de força, de poder. E nós vamos ver na mensagem de hoje o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Então, antes de entrar na mensagem, eu quero fazer um experimento com você. Vocês topam? Posso fazer um experimento breve? Levante a sua mão, por favor, o mais alto que você consegue. Ótimo. Agora levanta um pouco mais do que você levantou. Mais um pouco. Ah, muito bem, muito bem. Olha que coisa interessante. Pode baixar. Eu consegui observar aqui. Pode baixar. Eu consegui observar. Mulher submissa é outra coisa, né? Eu consegui observar daqui o seguinte: a minha primeira fala foi: levante a sua mão o mais alto que você consegue. E você levantou. Eu disse: um pouco mais. O que aconteceu? Tinha mais um espacinho. Eu disse mais uma vez: um pouco mais. E percebi que a maioria ainda tinha mais um espacinho. Por quê? Porque dificilmente nós entregamos a primeira vez o melhor do que nós temos. Dificilmente nós colocamos a melhor versão da nossa força. Dificilmente nós dedicamos logo na primeira vez o melhor dos nossos talentos. Nós sempre entregamos um pouco menos. A ciência diz que tem uma razão. A razão é que continuamente nós estamos programados para guardar a energia do nosso corpo, para aproveitar na ocasião oportuna, e também porque algumas vezes nós queremos preservar tanto o nosso corpo que a gente começa a pensar: não, se eu levantar muito o braço, aquela bursite que eu tenho vai me causar dificuldade. Então nós ficamos cheios de cuidados para não sentir dor e oferecemos menos. Mas é interessante que algumas vezes, quando qualquer um de nós, se encontra numa situação de forte estresse, de alto risco, de repente desencadeia uma força que nós não imaginávamos que estava ali. Por exemplo, essa história me chamou muita atenção. Foi publicado num jornal no Canadá chamado The Globe Mail. A história de uma mulher, o nome dela é Lydia Angus. Ela mora num vilarejo no Quebec. E um dia nesse vilarejo, um urso polar saiu perseguindo ela e os filhos. Você, mãe, faria o quê se um urso polar vem em direção para perseguir os filhos? Vou te dizer o que ela fez. Ela disse aos filhos que corressem, e ela ficou. E essa mulher pequenininha foi lutar com o urso polar. Agora, se você, como eu, nunca teve tanto contato com o urso polar, você pode pesquisar e vai ver que o urso polar chega a pesar 400 quilos e tem mais de 2 metros de altura. Pois essa mulher lutou com socos e pontapés contra o urso polar, enquanto os filhos fugiam. Quando finalmente o urso polar conseguiu derrubá-la no chão, ela não se deu por vencida ainda, continuava chutando e socando. E um homem que ia passando pegou a arma dele e começou a disparar para o céu, para o alto, até que a mulher se desvencilhou do urso. E quando foram até ela, ela tinha apenas algumas escoriações e alguns arranhões. E a pergunta é: como? De onde veio essa força? De onde veio esse poder tão grande? Deus tem nos dado dons e habilidades naturais que nós sequer conhecemos, que nós sequer usamos.
Isso inclusive tem um nome, chama-se força histérica. É assim que eles denominam, a força histérica. Quando alguém está sob uma pressão enorme, ela pode desencadear uma velocidade ou uma força descomunal. É o que tentam reproduzir com soldados, com atletas. Eu tenho um caso meu mesmo que aconteceu. Eu espero que a Julie se lembre dessa história, porque senão eu vou ficar constrangido. Mas se você já visitou lá a Becar algumas vezes, hoje a Becar tem uma avenida lá. Hoje a estrada lá é ótima, mas houve um tempo, não é, Lizinho, que não era assim. Quando chovia, abriam valetas enormes nas laterais, e nós estávamos descendo de carro. Nós tínhamos um Fiat Uno, era noite, acredito que estávamos indo num culto. Lembre-se, naquela época não existia o WhatsApp, então se você tivesse qualquer problema na estrada à noite com seu carro, não era fácil de resolver o problema, e o nosso carro escorregou e caiu na valeta, na chuva, à noite. Bom, mil coisas passam pela cabeça nessa hora. Como é que eu vou chamar alguém? Na época não existia o WhatsApp, os smartphones eram burrophones. Então, por um impulso, eu desci do carro e segurei o carro. Eu sei, você olhando para mim, você fala, para ele é fácil, um cara forte. E eu puxei o carro e coloquei de volta na estrada. Como é que isso aconteceu? Força histérica. Mas sabe, a vida não é só biologia, porque tem toda uma explicação como é que a força histérica acontece. Eles dizem que há uma parte do nosso cérebro chamada de amígdala, que é ligada ao medo, e quando você fica com medo ou sob estresse, ela ativa o hipotálamo, que então ele desencadeia um processo químico no organismo, e a endorfina aparece, e a adrenalina aparece, e o cortisol aparece, e cada um deles passa a cumprir uma função no seu corpo. A adrenalina faz com que o seu coração bata mais rápido, o seu pulmão funcione mais rápido, há mais oxigênio nos seus músculos, e de repente você tem um booster, você tem uma força que surge no momento. E mais do que isso, por causa da endorfina, que também é o hormônio das sensações boas, você não sente nem dor naquela hora. Essa é a força histérica. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que existe uma outra força, um outro poder, que para um trocadilho de palavras eu quero chamar de força histórica. É uma força que nós podemos olhar ao longo da história da palavra de Deus e ver como Deus capacitou homens e mulheres para fazer mais do que eles poderiam. E é porque Deus é a fonte da nossa força, e é porque Deus é a fonte da nossa capacidade, que nós olhamos para uma situação e dizemos, eu não consigo fazer isso com a minha própria força, mas se eu confiar em Deus, eu tiver fé em Deus, eu vou conseguir transpor aquele obstáculo e fazer o que deve ser feito. Por essa razão, a Bíblia trata a covardia como um desvio moral. A covardia é um desvio moral, é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso, é uma desculpa que ninguém que crê em Deus deveria usar. Covardia. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler algumas passagens nessa noite, começando lá no Antigo Testamento. Números, capítulo 13, dos versículos 27 ao 33. Números 13, 27 ao 33. Se você encontrou, diga amém. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes,
Os amalequitas moram na região sul da terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas, os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós somos como pequenos gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Até aqui é o suficiente. Se você ler o contexto dessa história, Moisés está guiando o povo no deserto. Eles saíram do Egito, estão indo em direção a uma terra prometida, que na linguagem bíblica é a terra que mana leite e mel, uma maneira de dizer que é uma terra próspera e boa. Na jornada deles, eles chegam rapidamente na fronteira da terra prometida, onde estão agora. Eles podem entrar na terra prometida, está ali, diante dos olhos deles. Moisés fez o que qualquer líder estrategista faria, mas ele fez isso orientado por Deus: envie espiões naquela terra. Está no início do capítulo. Ele apanha um espião, um líder de cada tribo, 12 deles, para que entrem naquela terra e verifiquem se ela é realmente essa terra abençoada e próspera. É curioso que, se você ler a lista dos que foram enviados, você vai notar que o nome de Josué não aparece na lista, porque o nome dele na lista é Oséias. Moisés muda o nome dele para Josué. Talvez tenhamos aqui, nessa troca de nome, uma mensagem subliminar, pelo menos, uma mensagem discreta, porque Oséias significa desejo de salvação, Josué significa o Senhor salva. O Senhor salva, não apenas a expectativa de salvação, mas o Senhor salva, aquele que viria a se tornar o líder substituto de Moisés. E quando nós vemos o retorno dessas pessoas, excetuando-se Calebe e Josué, o Senhor salva, todos os demais ficaram acovardados. Veja, o plano de Moisés, que era que eles entrassem ali, permanecessem alguns dias, retirassem frutos e mostrassem que a terra era abundância, funcionou como um relógio. O plano deu certo, mas eles se acovardaram. E na sua covardia, eles justificaram a impossibilidade de conquistar aquela terra por sua própria fraqueza. Eles disseram: eles são fortes, nós somos fracos. Primeiro desvio moral, covardia. Mas não para por aí. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, que um abismo leva a outro abismo, ou um abismo puxa outro abismo? E depois de terem publicamente admitido a sua covardia, eles agora passam a mentir. Eles passam a construir uma teoria de conspiração para amedrontar todo o povo. Eles disseram: não há alimento suficiente naquela terra, notaram? Não há alimento suficiente naquela terra, os habitantes daquela terra são gigantes. Era uma projeção imaginária do medo deles, da covardia deles. O covarde sempre justifica a sua inação, a sua falta de ação, a sua falta de prática, a sua fraqueza. Eu sou fraco demais, é por isso que eu não faço isso. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho os recursos. Mas veja, o ensino da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, não é o que eu posso fazer com a minha força, o que você pode fazer com a sua força, é o que Deus pode fazer em nós. É o que Deus pode fazer através de nós. Isso é a revelação de Deus. E é assim que Deus é glorificado, na nossa fragilidade. Muitos anos depois, o apóstolo Paulo, preso, ele escreve uma carta à igreja de Filipos, e ele diz assim: eu tudo posso
naquele que me fortalece. Deus é glorificado na nossa fraqueza. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo disse que recebeu revelações esplendorosas, mas que ele era um homem enfraquecido por causa do espinho na carne. Mas ele entendeu, ao orar a Deus 3 vezes que retirasse aquele espinho: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a nossa dependência de Deus. Então, quando olhamos para esse texto, nós vemos claramente que o primeiro problema aqui dessas pessoas na história era não confiarem no Deus que poderia dar a ele a vitória. E sabe qual foi a consequência dessa covardia? Queridos, eu creio que a pior coisa que pode acontecer com um covarde é ter a sua oração respondida. Eles disseram: não queremos entrar. Não queremos entrar. E o que Deus disse? Muito bem, vocês não vão entrar. 40 anos ficaram peregrinando no deserto, e apenas 2 daquela geração entraram: Josué e Caleb. E Josué, quando foi entrar na terra, ele ouve de Moisés e ele ouve do Senhor: seja forte e corajoso. Há um outro ensino interessante ainda no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 26, versículo 13. Provérbios 26, 13. Se você encontrou, diga amém. O livro de Provérbios, no hebraico, significa literalmente comparações. E nós sabemos que a maior parte dos provérbios que temos aqui ou foram escritos por Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo, ou foi compilado por ele. Um livro inspirado. E era um livro utilizado para a aristocracia judaica. Era um livro usado para treinar os jovens, os príncipes de Israel, aqueles nobres, eles que deveriam ser a nata da sociedade, saber como lidar com a vida e com os seus desafios. E por meio dessas comparações de símiles, ele ensinava a sabedoria. A tradução em português, que é provérbio, vem do latim, que é proverbum, uma palavra certa para a hora certa, o provérbio, o verbo para a hora certa. E nesse especificamente, nós lemos algo muito interessante sobre a preguiça. Olha o que ele diz, 26:13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Dificilmente um preguiçoso diz para você que não vai fazer o que deve ser feito porque é preguiçoso. Dificilmente ele diz: eu sou preguiçoso, por isso eu não vou fazer. Não, o preguiçoso começa a te dar justificativas porque não vai fazer aquilo. O preguiçoso começa a fazer projeções mentais de ameaças inexistentes. E aqui o provérbio é irônico. O provérbio diz assim: ele é tão preguiçoso, veja o sarcasmo do homem sábio, ele é tão preguiçoso que para não fazer o que deve ser feito, ele diz: não, escute, ele já está rugindo, tem um leão na rua. Eu sei, nós somos pessoas disciplinadas, não somos? Mas aqui um exemplo de como é que nós fazemos isso. Nós vamos sabotando a nossa vida, apesar dos recursos que Deus bondosamente nos dá. Quem aqui já fez inscrição em academia de ginástica e não foi? Não levanta a mão. Menos. Mas eu posso te contar a minha experiência, confesso publicamente. Eu fiz um check-up recentemente, passei no nosso amigo Dr. Luiz, e ele falou: não, está tudo jóia, mas você precisa fazer mais exercício. Eu já faço mais ou menos exercício, umas 2 vezes por semana. Ele disse: precisa de mais. Fui até a academia, faz umas 3 semanas, eu fiz a minha matrícula na academia, minha inscrição, e a academia está indo muito bem, sem mim. Mas eu vou te dizer o que acontece. Para dizer que eu não fui nenhum dia, eu fui um dia e treinei 20 minutos, já é um começo, Mas todos os dias que eu olho lá para as coisas, para o tênis, para a roupa da academia, eu falo: hoje eu vou. Imediatamente eu começo a fazer projeções imaginárias de por que eu não devo ir. Não, mas eu tenho uma reunião na sequência, não vai dar tempo.
Mas e se o chuveiro do vestiário estiver quebrado, eu não vou poder tomar banho, eu vou chegar fedido naquela reunião? Melhor não. Eu acho que eu não vou hoje porque eu deveria comer alguma coisa antes de ir para a academia e eu não vou ter tempo de comer. Eu acho que eu não vou porque eu acordei com uma dorzinha estranha aqui na orelha, pode ser alguma coisa séria, melhor não ir. Desculpa, após desculpas, para apenas colocar por trás da cortina algo que eu deveria olhar no espelho e falar: Leandro, você é preguiçoso, vai fazer o que você deve fazer. Quais são as objeções imaginárias que você está criando na sua vida para não fazer o que você deve fazer? Quais são as coisas que você sabe que deveria fazer? Talvez resolver a sua vida financeira, talvez ter aquela reunião que você precisa ter, mas você vai se acovardando. Talvez resolver aquele problema conjugal que você sabe que tem, mas você não quer lidar com ele. Talvez aquela situação difícil ou um vício que você tem, você não tem força para vencer. Lembre-se, não é na sua força, é na força do Deus Todo-Poderoso. Terceiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês encontra-se em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículos 24 e 25. Mateus 25, 24 e 25. Esse trecho que nós vamos ler é conhecido como a parábola dos talentos. Você já ouviu falar dessa parábola? Vamos ler apenas o finzinho dela. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e juntou onde não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Se você ler o contexto dessa parábola, Jesus explica que um senhor, ele distribui talentos de acordo com a capacidade de cada um. O que significa isso? Que não só o talento era um presente, mas a própria capacidade é um presente. Tiago diz assim que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então entendamos que as oportunidades na vida não são iguais. Tenha clareza disso. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, amém? Nem todo mundo tem os mesmos talentos, mas todos temos oportunidades, todos temos algum talento, todos temos alguma habilidade, todos temos algum dom, diferentes, alguns têm mais, outros têm menos, mas Deus nos distribui de acordo com a capacidade que Ele nos dá para exercer aquilo. E o texto demonstra isso porque diz assim: o que recebeu 5, quanto que ele produz? 10. O outro que recebeu 2, multiplica e produz 4. O que recebeu 1, produz. Ele tinha que produzir pelo menos quanto? 2. Mas não é o que ele faz. Ele enterra. Ele diz: eu tive medo. E justifica na sua incapacidade de multiplicar, que claramente a Bíblia diz que ele tinha medo. Essas são as desculpas que nós temos para vivermos uma vida de inatividade, para não crescermos espiritualmente, para não exercermos os nossos dons, para não servirmos o Senhor como Ele deseja que façamos. Nós precisamos confiar. Está comigo? Diga amém. Que se Deus, na sua providência, nos chama ou permite que passemos por alguma situação, qualquer que seja, Deus nos capacitará. Deus nos capacitará. Quando eu comecei no ministério, alguns no recinto lembram disso, éramos todos bem jovens. Eu era, na escala de pregadores, o 4. Sabe o que significa isso? Eu só ia pregar se não tivesse ninguém mesmo. E toda quarta-feira a minha responsabilidade era chegar mais cedo no culto, no ambiente do culto, na igreja, e arrumar cadeira, me certificar que no banheiro tinha papel higiênico, que tinha água para o pregador, que tinha microfone no lugar certo. Era essa a minha atribuição. Mas numa quarta-feira faltou o pregador número 1, faltou o pregador número 2, faltou o pregador número 3.
e olharam. Quem estava era o pregador número 4. E eles não tiveram escolha. E colocaram o Leandro Tarrataca para pregar naquele dia. E Deus é tão bom que desde então eu não parei mais de pregar. Porque Deus, quando permite que entremos numa situação, é Ele quem nos capacita. Recentemente, uma pessoa daquela época me reencontrou. Rede social, Facebook. Mandou uma mensagem: Leandro, eu lembro de você. Não acredito de estar vendo você pregar em tantos lugares, como você é convidado. E pensar que você era aquele cara que ninguém queria chamar, hein? Quem te viu e quem te vê. Mas quando Deus nos chama, qualquer que seja o caminho da vida, Deus nos capacita. E você não precisa forçar as coisas, é na providência de Deus. Se você está passando um momento difícil na sua vida, não seja covarde, não fuja, em frente. Se você está vivendo um momento na sua vida que é hora de ter mais calo na mão, de trabalhar firmemente e com dedicação, não seja preguiçoso. Não diga que não sabote, não diga que é um leão na rua. Levante essa cabeça, o Senhor é quem te capacita. O Senhor dá talentos de acordo com a nossa capacidade. Meu amigo Stan Husted disse o seguinte: Leandro, o medo tudo mata. Bom, se existe essa força histérica, biológica, existe essa força histórica do Deus que ao longo da história tem usado homens e mulheres de uma maneira maravilhosa, maravilhosa. Moisés foi fortalecido por Deus, Josué foi fortalecido por Deus, Davi numa certa ocasião, quando saquearam o seu vilarejo, levaram as esposas, levaram todos os bens, os próprios companheiros de Davi queriam tirar a vida dele, e há um versículo chave ali que diz assim: e Davi se fortaleceu no Senhor. Não corra do Senhor quando você enfrenta esses desafios, corra para o Senhor. Jesus, ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele disse que iria para o seu Pai e enviaria outro Consolador. A construção gramatical ali é outro igual a ele. A palavra em grego é parácletos, que significa alguém que vem para estar ao seu lado o tempo todo. Mas eu gosto da versão latina, em que parácletos é traduzido por fortes. O Espírito que Jesus nos dá é o Espírito forte, para que eu e você sejamos fortalecidos na nossa jornada. Sim, você pode vencer esse pecado na sua vida. Sim, você pode passar por essa situação. Sim, você pode triunfar sobre isso, porque Cristo te fortalece. E antes que você pense que já chegamos ao final, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Mas eu estou quase no final. Você aguenta mais um pouco? Diga amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Se você encontrou, diga amém. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte aqui. Última carta de Paulo. É o legado de Paulo ao seu jovem aprendiz Timóteo. Note no primeiro versículo qual é a ênfase de Paulo. Paulo enfatiza: tu, você. E por que ele faz isso? Bem, porque nos versículos anteriores do primeiro capítulo, ele fala de como ele foi abandonado por pessoas, como todos na Ásia o abandonaram, exceto uma pessoa e uma família.
E Paulo faz esse contraste de gente que abandona e desiste, e de gente que não abandona e não desiste. E ao fazer esse contraste, ele começa já no capítulo 2, no primeiro versículo, enfatizando: tu, porém, você, faça o quê? Fortalece-te na graça que há em Cristo. Você, aliás, isso é passivo. Esse fortalece-te é passivo, quer dizer, permita-se fortalecer. Ou seja, o que Deus tem que fazer por você, Ele está fazendo. Ele está derramando a sua força, o seu poder e a sua graça. Eu creio que há uma conexão aqui com o capítulo 1, com o versículo 6 e o versículo 7. Olha só, capítulo 1, versículo 6 e 7. Por esta razão, ele está dizendo assim que ele admira a fé de Timóteo e da sua família, especialmente da sua mãe Eunice. Ele diz: por esta razão eu te admoesto, reaviva o dom de Deus, o presente que Deus te deu, que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqueles dons e presentes que foram reconhecidos sobre a sua vida, reanima isso. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado presente, de novo, espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Ele diz assim: olha, esses são os recursos que Deus te deu. Deus te deu o dom, Deus te deu esse espírito que não é de covardia, mas é de poder. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fortalece na graça. Graça é presente, como é presente o Espírito, como é o presente os dons que Deus entrega. Então, Paulo dá 3 orientações para Timóteo. Prática: a primeira é: fortalece na graça. A segunda é: transmite a outros o que eu te transmito. Continua esse legado, passa o bastão. Mas primeiro tem que fortalecer na graça. Sem essa força do Espírito de Cristo não é possível, você vai desistir. Fortalece. Está fraco hoje? Lembra da galinha de Angola? Está fraco, fortalece em Cristo. Depois fortalecido em Cristo, então cumpra a sua missão, transmite a outros. E finalmente, dessa primeira parte, Paulo diz assim: sofre comigo, participa do sofrimento. Meus queridos, para fazer o que é certo na vida não tem moleza. Tem sofrimento, tem dor, tem angústia, tem desafios. Mas Paulo então usa 3 comparações para encorajar Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, seja um soldado. Timóteo, seja um atleta. Seja um fazendeiro, uma pessoa que faz calo na mão e não desiste. Fortalece-te na graça de Cristo. Queridos, Deus bondosa e soberanamente nos faz nascer de novo por sua graça. Deus generosamente nos dá todos os meios necessários para que possamos crescer espiritualmente. E Deus é aquele que nos fortalece. Por isso nós não podemos desistir. Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu achei muito legal. Eu tenho traduzido o material de um pregador americano, parceiro antigo, chamado Woodrow Crow. E ele contou numa dessas histórias que eu estava traduzindo, a história do irmão dele. O irmão dele foi missionário na França. Só que eles tinham poucos recursos, mas ele tinha muita fé em Deus. Então quando ele foi fazer missões, ele foi de navio. E todos os pertences dele foram colocados num caixotão enorme. Todas as coisas estavam lá dentro. E ele foi com pouco dinheiro. Quando chegou na França, depois de uma semana de navio, ele se deu conta: como é que eu vou levar esse meu caixotão para Paris? Não tinha dinheiro. E enquanto ele está coçando a cabeça e falando com Deus, porque ele está ali, está na França, as coisas dele estão no caixotão, como é que eu levo? Um oficial da alfândega chamou ele e falou: o que tem nesse caixotão aí? E ele ingenuamente começou a dizer: não, aí tem minhas roupas, tem os meus pertences, tem meus livros. O oficial da alfândega não acreditou. Falou: não acredito em você. Ele falou: não, pode abrir, abra a caixa, o senhor vai ver. Falou: não, aqui nós não fazemos dessa maneira. Esse seu caixotão vai ter que passar por uma inspeção. Nós vamos ter que mandar lá para Paris. E naquela hora ele pensou:
o governo francês vai pagar a conta de transporte da minha bagagem. Porque quando Deus nos coloca em alguma situação, qualquer que seja, o que quer que você tenha vivido ou esteja vivendo, por mais difícil que seja, não fugiu do controle de Deus, pode ter fugido do seu. Ele capacita. Então não desanime, confie no Senhor, sirva o Senhor de coração. Eu quero encorajar você que essa semana você possa viver essa força histórica do Deus que salva e capacita.